Olá! Hoje nós vamos falar sobre Um Curso em Milagres. Um Curso de Milagres, o maior salto evolutivo da humanidade. Essa obra tem sido muito difundida e gerando muita curiosidade entre as pessoas. Já foram vendidas mais de 3 milhões de cópias desse livro. E já foi traduzido em mais de 20 idiomas pelo mundo todo. É uma obra, uma das obras mais relevantes da atualidade. Mas para que nós possamos usufruir verdadeiramente desse livro, nós precisamos entender o seu propósito, entender por que ele nasceu, como foi o nascimento desse presente que nos foi dado. E qual é o significado dele para a humanidade? Nós fizemos uma palestra no Hacktal de 2023 sobre o curso Milagres e a pedidos vamos disponibilizar essa palestra para vocês agora, ok? Então vamos lá. Um curso Milagres, o maior salto evolutivo da humanidade. Nós somos Cauim e Anin. Cauim e Anin. E o Cauim conheceu o curso Milagres em 2003 e eu conheci em 2007. Então, em 2007 foi quando nós nos unimos nesse propósito de fazer acontecer essa proposta maravilhosa desse material literário impressionante, incrível, que nos convida a retirar as barreiras à consciência da presença do amor, que inclusive torna possível a vivência da unidade perfeita. Ok, e é uma reversão total de valores, uma reversão total de sistema de pensamento. Porque o mundo está acostumado a viver de uma maneira condicionada, né? As pessoas têm um condicionamento desde que elas nascem e passam a vida toda recebendo esses condicionamentos. E há uma verdade sobre a existência que é exatamente o fundamento desse conteúdo. E esse conteúdo tem uma didática maravilhosa para ajudar a fazer com que as pessoas tenham mais contato consigo mesmas, que elas retirem essas barreiras que estão atrapalhando de ter esse contato. E essa obra é incrível nesse propósito. Somos fundadores e professores da Coexiste Consultoria Existencial. Nós desenvolvemos a metodologia A Verdade Presencial, que é um curso que tem por objetivo acelerar e otimizar o processo de milagres, facilitando a aplicabilidade do conteúdo do curso em milagres na experimentação prática, para que possamos todos em conjunto demonstrar a vivência da presença do amor. E essa é a nossa motivação. O curso A Verdade Presencial nasceu para que as pessoas pudessem usufruir totalmente do livro Um Curso em Milagres. Porque para você conseguir usufruir, você precisa entender o motivo pelo qual ele nasceu. E essa palestra de hoje é justamente sobre isso. Compreender o que fez esse livro vir ao mundo, qual foi o pedido que foi feito para que esse livro viesse ao mundo e que para que as pessoas pudessem usufruir no processo de milagres, o processo de correção da mente. É um curso em milagres, porque milagre é o processo de mudança de ideia, quando um equívoco é substituído por uma verdade. Então, é possível otimizar esse usufruto compreendendo as bases que trouxeram esse livro para o mundo, ok? Então vamos lá. O que é um curso em milagres? Um curso em milagres é um compartilhar de um estado interno próprio de alguém que alcançou a máxima consciência sobre si mesmo. Não só sobre si mesmo, mas sobre a existência como um todo, e sobre a vida e sobre Deus. O curso Milagres é um relacionamento com quem se propõe a transmitir ao mundo um caminho para romper as barreiras da comunicação e do relacionamento, desfazendo a crença de que temos uma vida separada, vivenciada através de uma mente separada, com pensamentos separados, valores separados, para metas separadas. É, os seres humanos vivem dessa maneira. Parece que cada um tem uma vida, né? Eu tenho a minha vida, você tem a sua, ela tem a dela, cada um tem uma vida E cada um cuida da sua e vida. cada um cuida da sua vida. E parece que a vida, inclusive, é uma sequência de atividades que acontece nos seus dias. Desde que você nasce até que você morre, tem uma linha de atividades que vão acontecendo e parece que a vida é isso. Mas na verdade a vida não é isso. A vida é o que define a nossa existência. Que não a vida, o que a vida é não se define pela nossa rotina, se define por aquilo que somos, ok? Independente daquilo que nós pensamos e que aplicamos na nossa rotina. E esse processo serve para isso, para nós nos lembrarmos de quem nós somos. Então, esse compartilhar é o compartilhar do estado interno de quem já descobriu quem nós somos e quer dividir, quer compartilhar isso conosco.
O Curso Milagres é um conteúdo disponível neste mundo, mas cuja fonte é uma condição mental que está muito além do que pode ser visto nesse mundo ou na cultura humana. É, esse livro, essa obra, ela é feita de temas universais. O conteúdo dela são temas universais sobre a existência na última instância do contato com o que, de fato, a tudo explica. Tudo explica. É o seguinte, há uma explicação para todas as coisas. Tudo que diz respeito à vida e à existência, há uma explicação verdadeira para tudo isso. Há uma forma de ter contato com isso. E esse livro, esse curso em milagres, traz exatamente essa possibilidade de você entrar em contato com a verdade sobre a sua própria existência, a existência como um todo. O curso Milagres é um treinamento a partir de um relacionamento com a mente de quem se propôs a compartilhar a sua própria existência. Alguém se propôs a compartilhar a existência como ela é, e assim nasceu o curso Milagres. É um treinamento estruturado e sistematizado de uma forma sabiamente didática, com a meta de estender a maior conquista que se pode ter neste mundo, que é o contato com um lugar, é o contato com um lugar da mente onde todas as respostas estão, para que a gente possa nos posicionar no nosso cotidiano de uma forma objetiva, de uma forma prática e eficaz, que nos leve até a verdade sobre tudo, Uhum. usando o nosso dia a dia, todas as nossas práticas como ferramentas para a gente ganhar tempo, né? É. Até para a gente alcançar a verdade sobre tudo. Sim, é o treinamento da percepção verdadeira ou da visão objetiva da realidade dos fatos, a partir da decisão pela verdade. Então, é um treinamento de decidir pela verdade e, a partir daí, ter uma visão realista de tudo no mundo, de todas as cenas no mundo. Mas como surgiu um curso em milagres? Que essa é a curiosidade de todos, é o que todos nos perguntam. Como surgiu um curso em milagres? Tudo começou com Ellen Schuckman e com William Tedford. Gratidão aos dois. Que eram, né, professores de psicologia médica da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Ellen, que recebeu o material, descreve a si mesma nesses termos: psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças. Eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico e de muito prestígio. De repente, algo aconteceu que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto. O chefe do meu departamento inesperadamente anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que as nossas atitudes refletiam, e concluiu dizendo que, abre aspas, tem que haver um outro jeito. Fecha aspas. Como se eu estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Então veja bem, Ellen é psicóloga e tinha todas as questões que todas as pessoas têm no trabalho. E num ambiente que, apesar de ser um ambiente de estudos de comportamento humano, eles não conseguiam se relacionar entre eles. E houve um pedido sincero: tem que haver um outro jeito de se relacionar. Não é tem que haver um outro jeito. Tem que haver um outro jeito de se relacionar. William fez esse pedido. Tem que haver um outro jeito. Tem que haver um outro jeito onde não haja conflitos nos relacionamentos. Não é possível que, mesmo num ambiente acadêmico, num ambiente desenvolvido para compreender a mentalidade humana, não se consiga uma forma sem conflitos de se conviver. De se Então, relacionar de se relacionar, sem né? conflitos, sem disputas, sem brigas, sem irritação. Sim. Ok? Então, ele fez esse pedido. Precisamos achar um outro jeito na nossa relação que não haja esses conflitos. E a Ellen assumiu internamente. Ela se propôs a ajudar a encontrar esse outro jeito. Ok? E como toda pergunta sincera nunca fica sem respostas, o curso de milagres apareceu nessa hora. A resposta veio. Ellen conta sua jornada nesse trabalho
a partir de uma voz em sua mente. Abre aspas. Esse é um curso em milagres. Fecha aspas. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido que eu anotava num caderno de taquigrafia. O ato de escrever nunca era automático. Podia ser interrompido a qualquer momento e depois continuava daquele ponto. Representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu. Bill é o William, tá? Eu anotava o que a voz dizia e lia para ele no dia seguinte. Ele então datilografava o que eu lhe ditava. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos. O texto veio primeiro, depois o livro de exercícios e, finalmente, o manual de professores. Então, você percebe que é uma pessoa que é psicóloga, depois de ela ter aceitado encontrar esse outro jeito, começou a ouvir uma voz na sua mente. E era muito clara, pelo que ela descreve. E ela começou a anotar, apesar de todos os conflitos. William descreve tudo isso numa autobiografia. Existe a história do William, que você pode encontrar na internet. E nós vamos trazer aqui alguns trechos, tá bom? Então, por William Tedford. Abre aspas. Quando Ellen ouviu mais uma vez a voz interna, era claramente identificável. Ela se orgulhava de ser uma psicóloga pesquisadora, não alguém que ouvisse vozes ou que recebesse fortes imagens visuais ou tivesse experienciado todos esses eventos psíquicos que aconteceram durante o verão de 1965. Foi extremamente angustiante para ela. Ela continuava sentindo que talvez estivesse enlouquecendo. Com certeza não poderia reconciliar todas essas atividades com as suas predileções científicas. E isso se tornou um problema particularmente agudo para ela, conforme o verão terminou e o outono começou. Então veja bem, é uma psicóloga renomada, ateísta, que de repente começa a ouvir vozes. Gente, pensem nessa situação. Entende? Ela era uma pessoa normal, que queria ter uma carreira, que queria ser reconhecida pela carreira, e que de repente começa a ouvir vozes. E ela achava que estava enlouquecendo. Era uma situação muito difícil. E os dois se ajudaram muito, o Bill e a Ellen. Continuando, o Bill. O Bill contando. Uma noite em outubro ela me ligou e disse: Sabe, aquela voz interna se recusa a ir embora. Ela fica dizendo: Este é um curso em milagres. Por favor, anote. O que devo fazer? Penso que é loucura. Acho que não faz sentido. Ela, obviamente, estava passando por muita angústia e agonia naquele ponto. Eu disse a única coisa óbvia: Por que você não anota o que quer que seja isso? Você pode lê-lo para mim amanhã de manhã no escritório. E se não fizer qualquer sentido, ninguém mais precisa ficar sabendo. Mas pelo menos descobriríamos o que isso é. Assim foi o que fizemos. Na manhã seguinte, Ellen chegou e leu aquela linda introdução ao texto que diz: Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Era óbvio que estávamos nos sintonizando a algo que dificilmente poderia ser considerado louco, não importando o quanto fosse inesperado. Olha só que coisa linda. É claro que a pessoa, quando começa a receber coisas na mente, uma pessoa totalmente, né, distante dessas práticas da espiritualidade ou desse tipo de experiência, ela começa a questionar, é lógico, ainda mais dentro do departamento de psicologia de uma universidade. Porém, quando eles entraram em contato com o conteúdo, com uma frase dessas, né? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Ficou muito claro para os dois que isso não era loucura. Poderia ser inesperado. Ele foi muito preciso, né? Sim. Dificilmente poderia ser considerado louco, não importa o quanto fosse inesperado. Então não é loucura, obviamente. É inesperado, é desconhecido, mas não tem como ser loucura. Para quem não conhece a introdução que ele está dizendo, né, essa linda introdução, nós vamos ler para vocês agora. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas
que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Esse texto é muito claro, né? No curso A Verdade Presencial, nós dedicamos 2 aulas para compreender esse texto profundamente no começo do curso. Aliás, se você estiver assistindo esse vídeo em algum momento em que está se formando uma turma, você pode assistir essa aula gratuitamente, sobre a compreensão desse texto. É a quarta e a quinta aula do curso A Verdade Presencial. Você pode participar como convidado. A partir dessa introdução, já ficou muito claro que não dava para desconsiderar as palavras que estavam vindo à mente de Ellen. E é muito clara essa introdução, né? É um curso que, mais hora, menos hora, todos terão que fazer. Só é voluntário o momento que você decide fazer. Mas o currículo da verdade vai chegar para todas as pessoas. Então, antes de mais nada, já dá para ter uma ideia da meta desse curso, que assim, ó, a humanidade precisa saber que o fato de não conhecer as coisas não significa que as coisas não existem, Isso. né? As pessoas estão acostumadas a ficar dentro de um plano que é o conhecido, e parece que aquilo que não é conhecido não existe. Então, uma coisa é ser surpreendido por algo que você não sabia que existia, né? Outra coisa é você negar a existência só porque você não sabe, Só porque você nunca só viu. porque você nunca viu, né? Ou não compreende, né? Então, essa obra, Um Curso de Milagres, ela precisa ser estudada a partir dessa postura. Eu vou estudar um curso de milagres, mas eu vou ver coisas, eu vou entrar em contato com coisas que realmente eu não sabia, com coisas que eu não tinha tido contato antes. E a consistência de tudo que está sendo apresentado vai me mostrar que eu posso confiar nisso e que eu preciso levar isso a sério para que eu consiga aprofundar na qualidade da minha visão, da minha percepção sobre, sobre qual é a verdade sobre mim mesmo, sobre a minha existência, sobre tudo que eu vejo. Afinal de contas, tem uma resposta para tudo isso. E nesse curso fica bem claro que essa resposta existe e que vale a pena ir atrás dela, mesmo que seja desconhecido para você. Ah, para quem nunca viu o livro Um Curso de Milagres, essa daqui é uma das edições, tá? Então é um livro, ele é bem consistente. São quase 1.400 páginas de um conteúdo que nunca se contradiz. O contato com esse material que fez o William e a Ellen terem tanta certeza da veracidade, porque o nível de consistência desse conteúdo é altíssimo. Ele é extremamente coerente e muito presente. Existe uma atmosfera que você reconhece como sendo algo de fora do mundo, algo que não é do sistema de pensamento humano, ok? Então, de quem é essa voz? De quem é essa voz que começou a falar tão claramente na mente da Ellen, de uma maneira tão rápida que não passava pelo intelecto dela, que ela usou de taquigrafia para poder anotar de tão rápido que era esse ditado. Foi feito de uma maneira que não passou por nada do que a Ellen pensava. Assim, ela teve que abdicar dos seus paradigmas e escrever sem pensar. Exatamente. Essa voz descreve em primeira pessoa a experiência de quem passou por este mundo na condição humana e que recebeu o nome de Jesus. Sim, Jesus. Essa voz era de Jesus. E é muito impressionante como você lendo o Curso de Milagres, sem saber como ele aconteceu, chega um momento que você percebe que Jesus está falando com você. Sim. Ele, inclusive, tem partes em primeira pessoa que descreve coisas que, que você tem certeza que é ele mesmo. E é uma mentalidade que realmente não tem nada a ver com a mentalidade humana. Por isso que é tão difícil de um ser humano compreender esse conteúdo, porque você precisa conhecer um outro jeito de pensar para compreender.
Porém, se você seguir esses exercícios e toda essa orientação da maneira que foi colocado aqui, você alcança o contato com a mentalidade crística. Você consegue alcançar, até porque a atmosfera, né, a sensação que é gerada na prática dos exercícios, esse livro contém 365 exercícios, traz para você esse contato direto com Jesus. E esse é o grande presente. Esse Talvez, relacionamento. talvez você fique se perguntando assim, mas Jesus estava falando com ela? Será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que ele falou com ela mesmo? Por 7 anos. É, por 7 anos. Então, o mundo está acostumado a colocar alguém como Jesus de uma forma muito distante. Mas ele não Mas, se coloca sim, distante. mas o estudante de um curso de milagres precisa se acostumar com o fato de que Jesus não é alguém distante. Uhum. Jesus é alguém que tem a proposta de ficar sempre junto, porque Jesus reconheceu a unidade entre todos. Então não seria possível alguém que reconheceu a unidade se colocar de maneira distante, de maneira desigual, já que somos uma unidade. Então ele entrou em contato com isso, ele viu que somos uma coisa só, somos todos unos, então ele se manteve absolutamente disponível para compartilhar essa visão, para compartilhar esse conhecimento que faz com que a nossa vida seja vista de uma outra forma completamente diferente e muito mais, aliás, assim, plenamente amorosa, né? Hum. Jesus é uma visão a partir do amor verdadeiro e isso está disponível para todos que queiram, porque Jesus é uma porta aberta para todos que decidem conhecê-lo. Basta querer. O querer Ok? é a única coisa necessária. Então, nós trouxemos aqui alguns exemplos e trechos do o 100, né, do Curso de Milagres, nos quais Jesus fala em primeira pessoa. Por exemplo, abre aspas. Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Não estou chamando mártires, mas professores. Jesus é muito claro aqui, né? Ele deixou bem claro, né? Os apóstolos não estavam prontos para me entender completamente. Eles iriam me entender mais tarde. Mas a coisa mais linda é isso, quando ele fala: Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento ao qual eu estou te guiando. Ele está nos guiando para o sistema de pensamento do amor. Eu não estou chamando mártires, mas professores. Eu não estou chamando pessoas que acreditam que o sofrimento nos aproxima. Não, não, não é o sofrimento que te deixa mais próximo de Jesus, porque Jesus nos chama para uma jornada de amor. Jesus está chamando professores. E um professor desse currículo, um professor de Deus, assim como ele mesmo chama, é qualquer um que escolha sê-lo. Não estou chamando mártires, mas professores. Outro trecho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe. A declaração é mais significativa em termos de um eixo vertical do que horizontal. Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus. No processo de subida, eu estou mais acima porque sem mim a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangeres. Eu faço a ponte sobre essa distância como teu irmão mais velho de um lado e como um filho de Deus do outro. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação que eu torno completa porque compartilho. Então, nesse trecho, primeiro ele explica o que ele disse há 2.000 anos atrás, né? Talvez você não se lembre do que você disse ontem, mas ele se lembra exatamente o que ele disse há 2.000 anos atrás, porque o tempo realmente não existe, né? Para uma mente totalmente consciente, consciente do que é esse mundo, do que nós somos e do que são as relações, enfim. Alguém totalmente autoconsciente, com plenitude de consciência. E ele deixa bem claro que
Ele não é diferente de ninguém. Eu não sou diferente de ti, exceto no tempo. Uhum, Simplesmente porque o tempo é uma ferramenta através da qual você atravessa um processo de correção da mente, que é o processo chamado de milagres. Então, conforme isso vai acontecendo, mais parecido você vai ficando com Jesus, com todos aqueles que alcançaram esse lugar. Então, uhum. quanto mais as pessoas vão chegando nesse lugar, mais elas vão ficando parecidas, porque elas vão Pensar. pensando e agindo a partir de uma mesma orientação, de um mesmo lugar na mente, onde está o pensamento de Deus, que é o pensamento que Jesus tem absoluta fluência na sua existência, né? O Espírito Santo é o pensamento de Deus com o qual Jesus está totalmente identificado, ok? E ele deixa claro que todos podem alcançar esse estágio, ok? E um curso em milagres significa o maior salto evolutivo da humanidade. O curso em milagres traz a maior de todas as inovações que pode haver, que é a inovação no sistema de pensamento. No caso, a reversão total do sistema de pensamento vigente. No planeta Terra existe um sistema de pensamento rodando, que é um sistema de pensamento baseado no medo, na culpa, na morte, né? Principalmente medo, culpa, onde a morte é o tema central, o sacrifício é o tema central. A reversão será total, você precisa reverter totalmente e passar a pensar da maneira que realmente é o seu jeito de pensar, o seu verdadeiro jeito de pensar. Não é nem um jeito a ser aprendido, é só um jeito a ser relembrado, porque é o sistema de pensamento baseado no amor e não no medo. Ok? Essa é a maior inovação, a inovação do sistema de pensamento. A maior inovação que pode haver, ou o maior salto evolutivo que a humanidade pode dar, é o fim da separação na mente. É o fim da ideia de que nós temos uma vida separada que se manifesta em corpos separados. É uma ideia de que eu tenho uma vida e você tem outra vida. Eu comando a minha vida e você comanda a sua vida. Então, o fim da separação na mente é a maior evolução que pode haver. O fim da separação na mente é o fim da crença na separação. A crença, a ideia de que um dia nós nos separamos de Deus e fizemos uma vida autônoma. É só uma crença, porque nós continuamos unidos a Deus. Nós nunca nos separamos de Deus. E o curso de milagres vem trazer essa constatação e essa vivência, essa relembrança da nossa unidade com Deus. Nós não temos uma vida separada, que existe uma vida sua e uma vida minha, uma vida dele. Temos a mesma vida criada por Deus e isso nunca mudou e nunca vai mudar. Não há nada que nós possamos fazer nesse mundo ilusório que mude o fato de que nós somos uma unidade com Deus, ok? A verdade é que nós temos a mesma vida. Isso não é uma teoria. Nossas divergências estão apenas no que nós pensamos. A nossa vida é uma só. As nossas divergências estão apenas nos nossos pensamentos, aquilo que decidimos pensar. Eu, você e todos temos a mesma doce, linda e perfeita vida. A mesma doce, linda e perfeita vida, que é a vida que Deus nos deu. A vida que vem da fonte criadora e que é a mesma fonte para todos os seres vivos. É Todos os seres vivos. a mesma fonte da vida para todos os seres vivos. Ok? Não é para todos os humanos, todos os seres viventes. O reconhecimento da nossa unidade é a única instância da consciência que pode nos trazer a paz interna e a paz nos relacionamentos. E não é difícil de entender isso. O reconhecimento da nossa unidade é a única instância da consciência que pode nos trazer a paz interna e a paz nos nossos relacionamentos. Lembra, nós precisamos nos lembrar para que serve o 100. Por que ele foi trazido? Qual foi o pedido? Foi um pedido por um outro jeito de se relacionar. E o reconhecimento da nossa unidade entre nós e com Deus é a única instância de consciência que permite relacionamentos pacíficos, ok? Que permite a paz.
nossa paz interna e consequente paz nos relacionamentos, ok? O outro jeito, isso é o que o Curso de Milagres traz. O 100 traz o outro jeito, traz a resposta para a pergunta do Bill, que foi uma pergunta sobre relacionamento. Ele disse: tem que existir outro jeito de vivermos em harmonia ao invés de discórdia, de olharmos para tudo isso de forma diferente, eu disse, e estou determinado a encontrá-lo. Esse trecho da biografia do Bill traz exatamente qual foi o pedido que ele fez a Deus. E esse livro só nasceu porque houve uma concordância entre a Ellen e o Bill em trazerem esse conteúdo para o mundo. Só foi possível porque eles se uniram em um propósito. O Curso em Milagres ele vem trazer a proposta de união e trabalho conjunto. Tem que existir outro jeito de vivermos em harmonia ao invés de discórdia, de olharmos para tudo isso de forma diferente. E ele disse: eu estou determinado a encontrar esse outro jeito. E todos nós, em algum momento, vamos precisar realmente admitir isso, que nós precisamos encontrar um outro jeito de se relacionar, de nos relacionarmos sem conflito. O Isso. conflito não faz parte da nossa existência. Nós somos uma unidade, então não faz sentido o conflito entre nós. Há uma verdade que nos une, pela qual nós não precisamos brigar, nós precisamos só nos unir para encontrá-la. E é essa Uhum. a proposta que Jesus nos traz, que a gente possa se unir a Ele para alcançar a verdade que Ele descobriu, que Ele viu e que Ele continua vendo e que quer nos entregar de uma forma absolutamente disponível, Uhum. ok? E E- muito amorosa. Então é muito importante entender que o Curso em Milagres só nasceu porque duas pessoas se uniram. Só por isso. Se uniram em um propósito, senão não seria possível esse trabalho. Nós trouxemos mais um trecho, uma fala do William. Como se isso não bastasse, o nível de estresse da situação na qual nos encontrávamos na Escola Médica de Colômbia tinha se tornado intolerável. Vivíamos em um estado constante de ansiedade entre colegas profissionais que pareciam ser cronicamente hostis e paranoicos. Tudo isso me pesava bastante, assim como o conflito que fazia parte do relacionamento que Ellen e eu compartilhávamos. Quando um dia eu me vi fazendo um discurso bastante apaixonado, nada característico, para Ellen. Disse a ela que, embora sentisse que poderíamos continuar trabalhando daquela forma indefinidamente, eu me perguntava se realmente valia a pena. Tem que existir outro jeito de vivermos em harmonia ao invés de discórdia, de olharmos para tudo isso de forma diferente, eu disse. E eu estou determinado a encontrá-lo. Estava ciente de que muitas das dificuldades tinham a ver com atitudes, embora não estivesse muito certo de como mudar atitudes poderia mudar o trabalho. Fiquei muito surpreso quando Ellen concordou comigo e disse que me ajudaria a encontrar o outro jeito. Esse foi um ponto de virada para nós e foi o início de um compromisso conjunto que nós dois assumimos. Talvez isso seja a coisa mais importante que você Uhum. precisa entender para compreender um curso em milagres. Você precisa compreender que duas pessoas se uniram. Ellen não trouxe esse material sozinha. Foi pedido um trabalho conjunto entre eles. Foi feito a dois. E só foi feito porque duas pessoas se uniram num propósito verdadeiro. O curso Milagres nos ensina a nos unirmos num propósito real e verdadeiro. Então, o relacionamento como a ferramenta fundamental. O relacionamento como a ferramenta fundamental. O curso Milagres nos ensina basicamente a usar o relacionamento como acelerador do processo, como ferramenta principal de evolução do pensamento. Tudo aconteceu em conjunto, em parceria, sempre trabalhando em dois. Foi um material que só foi possível vir ao mundo por conta de um relacionamento entre duas pessoas que se uniram numa meta verdadeira. O relacionamento é a grande chave. O relacionamento é o ambiente, é a ferramenta, é o meio onde a grande mudança do sistema de pensamento vai efetivamente acontecer. O relacionamento é o ambiente experimental. Olha, o relacionamento é o ambiente experimental
onde essa grande evolução pode se manifestar de uma forma prática para você conseguir perceber que isso está acontecendo efetivamente. Porque essa grande reversão no sistema de pensamento não é teórica, ela é prática. Não é teórica, porque é um trabalho de sair da individualidade. E sair da individualidade só é possível no relacionamento, principalmente no relacionamento com Jesus e entre nós. Precisa acontecer o reconhecimento da unidade entre nós para que possa acontecer também um relacionamento com Jesus. Tudo o que todos buscam é a paz interna e a paz nos relacionamentos. Isso é fácil de perceber, Todos buscam. né? Nós somos o mesmo ser, uma mesma vida. Por isso que nós buscamos a mesma coisa. Nós queremos a mesma coisa. Isso é um fato. Nós só precisamos nos lembrar, constatar e assumir que nós queremos a mesma coisa, que é a paz. A paz interna e a paz nas relações. Inventamos e reinventamos maneiras de trabalhar, de comer, de dormir, de morar, de se organizar, de se transportar, de se distrair, de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro, novas formas de conforto, enfim. Mas o que queremos mesmo com tudo isso no final é a paz interna e é a paz nos relacionamentos. Isso não é difícil de perceber, que é isso que todo mundo quer. Você pode até pensar que você quer fama, dinheiro, poder, reconhecimento, prestígio, que quer ser um bom profissional, quer ter um corpo padrão, quer uma família, enfim. Você quer aceitação. Mas nós desejamos tudo isso simplesmente porque o sistema de pensamento vigente nos ensina que é assim que cada um de nós vai ser feliz. E é assim que cada um de nós vai conseguir amar e ser amado. Entende? Você aprendeu a buscar várias coisas, a definir metas para você que você acredita que vai te levar até a felicidade. Ou a paz, a tranquilidade, uma vida tranquila. Porém, você só consegue realmente a paz, a felicidade, só consegue amar e ser amado quando você se lembrar de quem você realmente é, se lembrar da sua origem e se lembrar quem é o criador da vida que você usa para exercer todas essas atividades no mundo. Em contato com a vida que somos, teremos contato com a paz e a felicidade. E aí você vai fazer todas as atividades do mundo que você tiver vontade em paz. Isso é o que todos nós queremos. Qual é a mudança de sistema de pensamento capaz de trazer a paz interna e a paz nos relacionamentos? Qual é a mudança final que nós temos que fazer que o curso de milagres nos convida? O que é que precisa mudar e que pode realmente trazer a paz nos relacionamentos? A transição do sistema de pensamento. Que é a transição da individualidade para a unidade. Então, tudo o que tem que acontecer é uma transição do sistema de pensamento. Transição de onde para onde? Da individualidade, da ideia de individualidade para a unidade, que é a nossa realidade. Para a vivência da unidade plena. Como fazer essa transição da individualidade para a unidade? Já que nós acreditamos tanto que nós somos indivíduos e não conseguimos vivenciar a verdade da nossa unidade com Deus e entre nós, entre todos. Como? Através de milagres. Através de milagres. E o que é um milagre? Milagre é uma correção na mente. Milagre é a substituição de um pensamento equivocado pela verdade correspondente, né? Então, se você acredita que você é um indivíduo humano, você precisa substituir esse equívoco pela verdade de que nós somos a mesma vida, o mesmo ser, em unidade. Quando a gente fala unidade, só existe um ser, só existe uma essência. Não é que cada um tem a sua essência. Existe uma única essência. Somos a mesma essência. Então, isso vai muito além de acreditar que somos a mesma essência. E você precisa vivenciar, constatar, ok? Então, a ideia, né, no curso em Milagres não é substituir uma crença pela outra, uma opinião pela outra, porque opiniões são crenças também. Opiniões são julgamentos e conclusões resultado de condicionamentos e da história de alguém. Nós não estamos falando sobre opiniões ou crenças.
mas de substituir uma crença, que é um pensamento equivocado, por uma verdade. Substituir. Você deixa de pensar uma coisa para pensar em outra, tá? Você reconhece que aquilo não é, você reconhece que aquilo não faz parte da realidade, que não é verdade, que é uma mentira, né? Que você está pensando mentiras, e substitui isso por uma verdade correspondente. E isso acontece no momento em que há uma comunicação perfeita. Quando acontece uma comunicação perfeita, significa que dois ou mais alcançaram um lugar na mente onde eles se uniram nesse lugar. É um lugar É um não lugar separado. corrigido já na E é mente. um lugar não separado. É um lugar onde a separação não está sendo vista. Se duas pessoas alcançam esse lugar, com certeza elas estão compartilhando isso com Jesus. Sim. O milagre só acontece compartilhando a mente com Jesus. Todo milagre tem Jesus. Jesus participa de todos os milagres. Então, quando duas pessoas se unem num lugar corrigido da mente, Jesus está lá. Então, esse curso é para desenvolver um relacionamento com Jesus e um relacionamento entre nós, onde Jesus está entre nós, ok? É impossível uma correção na mente sem que Jesus tenha participado disso. Então, e parece que às vezes para a comunidade humana, assim, parece que um milagre é uma coisa sobrenatural, né? Assim, é uma coisa que mas que acontece não tem explicação. Tem uma explicação. Assim, o que acontece é que não é sobrenatural, é o natural. É quando há uma comunicação perfeita com Jesus, por exemplo, ele te mostra, ele te leva para um lugar onde você vê o que é natural. Então você abandona aquilo que você estava pensando e que não é natural. O que você estava pensando não é o natural. Aí você passa a adotar o natural com aquilo com o qual você fez contato direto. Uhum. Jesus te levou a um lugar onde você viu o que é o natural. E você tirou esse antinatural da frente e colocou o natural, o real, no lugar. Aí aconteceu um milagre. Isso, E aí está muito além de você simplesmente acreditar numa coisa. Você isso. viu a coisa. Você viu exatamente como é. Jesus, não é que Jesus te falou uma coisa e você acreditou. Não é isso. Ele te levou para um lugar onde você viu junto com ele. Você Uhum. compartilhou a visão de Jesus. E aí não tem mais dúvida. Isso. O Aí, milagre é isso. O milagre é a comunicação perfeita nos relacionamentos, a partir da qual a verdade sobre o que somos pode ser vista. E Jesus nos mostra, através dos exercícios do livro Curso em Milagres, de todo o livro-texto, do manual de professores, nos mostra quem somos. Ele fica compartilhando conosco a nossa verdadeira identidade, quem nós somos de verdade. Então esse processo, ele não é um processo de você aprender ou se desenvolver, se tornar alguém melhor. É simplesmente de você se lembrar de quem você é, ou de nós nos lembrarmos de quem nós somos. E Jesus nos deu esse presente maravilhoso para que nós possamos, junto com ele, alcançar esse lugar, essa relembrança, essa lembrança da nossa condição feliz de existir. E como o Cauim estava falando, isso é o natural. Nós vamos trocar uma condição condicionada por uma condição natural, espontânea, trazer ao mundo a expressividade de quem nós realmente somos. É isso que o Curso Milagres isso, nos essa, convida, essa é a proposta. ok? Que Muito nós, que obrigada, que nós bom. possamos, que é a proposta, que nós possamos entrar em contato com esse lugar, em companhia dele, para que possamos ser uma representatividade do que é verdadeiro em nós. Isso. Aí a gente transita no mundo em qualquer lugar, mas deixando claro aquilo que é natural em nós. E a ferramenta básica e fundamental é o relacionamento. No relacionamento fica tudo mais fácil, mais ágil e não vai ter outro jeito, tá, meus amores? A humanidade vai ter que aprender a se relacionar profundamente, ok? Muito obrigada. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar no nosso site, coexiste.com.br, acessar o nosso WhatsApp, nos mandar perguntas. Podem deixar perguntas aqui no comentário também, que a gente vai responder. Aliás, entre em contato, entra na nossa página, no nosso site, porque tem atividades gratuitas para você. Temos meditação
todo sábado de manhã, das 10h30 às 11h30, que você pode participar online ou presencial, se você estiver em São Paulo. E você pode participar da nossa cineaula, que acontece a cada 15 dias, que nós assistimos um filme juntos e depois comentamos de maneira a compreender consciencialmente esse tema. São muitas atividades, palestras, aulas que você pode assistir gratuitamente também, além de todo o conteúdo que a gente coloca na internet e o curso A Verdade Presencial, se você decidir trilhar conosco essa jornada de amor e de plena consciência, porque o milagre só acontece na consciência, na presença. Para você ingressar nessa jornada, nós temos uma porta de entrada, que é o workshop A Verdade Presencial, que é um fim de semana, um retiro, né, uma imersão, É um sábado e um domingo inteiro, das 9 da manhã às 18. e que a gente aprofunda bastante nesse tema. Conta para vocês onde nós vamos chegar, para que você tenha consciência para saber se você quer realmente ingressar nessa jornada ou não. E nesse primeiro ano de exercícios, né, depois desse fim de semana, que você ingressa no curso A Verdade Presencial propriamente dito, nós temos um ano onde nós fazemos os exercícios do curso Milagres em conjunto. São 365 dias de exercício, onde você vai ter uma aula por semana que explica a semana de exercícios, que tira da mente todos os conceitos que te atrapalham de compreender os exercícios e usufruir totalmente dessa mentalidade crística que esse livro nos proporciona. Então, se você quiser conhecer mais, entra no site, entre em contato de alguma maneira e vamos juntos nessa jornada. E esse workshop você pode fazer independente do curso. Apesar de ser um pré-requisito do curso, você Isso. pode fazer o workshop mesmo que você não faça o curso. É Tá verdade, bom? o workshop, ele por si mesmo já é uma grande virada na sua vida. E lá no site você vai encontrar as datas dos workshops mais próximos. Então, muito obrigado por estarmos juntos participando desse contato com tudo isso, né? Sim, espero vê-los nas nossas aulas e atividades. Serão sempre muito bem recebidos. Ok? Fiquem com Fiquem com Deus, Deus. com Jesus e vamos juntos. Beijo.